Questão número 1. Os condutores de veículos de propulsão humana deverão circular quando não houver ciclovia. Alternativa A está errada, só pela esquerda da via, errado. Alternativa C, em sentido contrário ao dos veículos automotores, errado também. E alternativa D, pelo meio da pista. Respostas erradas. Resposta correta da primeira questão, alternativa B. Os condutores de veículos de propulsão humana deverão circular quando não houver uma ciclovia, no mesmo sentido dos veículos automotores, pelos bordos da pista e no mesmo sentido dos veículos automotores. Questão 2. As faixas de trânsito em linha amarela indicam para o condutor. Linha amarela indica para o condutor via de mão dupla. Resposta da questão alternativa A. Via de mão dupla. Não é embarque e desembarque, não é ciclovias. Ciclovias têm o pavimento na cor vermelha e linhas laterais na cor branca. Ciclovias. E a faixa de pedestres também tem cor branca. Logo, não são respostas para a questão. Portanto, uma via de mão dupla, ou também chamada sentido duplo de direção, ela possui linha divisória de pista na cor amarela. Via de mão dupla. Questão 3. A faixa de trânsito em linha contínua branca indica para o condutor. Linha contínua branca indica para o condutor. Alternativa A, mão dupla. Acabamos de ver que mão dupla tem linha divisória na cor amarela. Logo, não é resposta para a questão. Permissão de ultrapassagem. Se a linha é contínua, ela proíbe a ultrapassagem, ela não permite a ultrapassagem. Portanto, alternativa C, errada. E alternativa D, marcação de cruzamentos rodoviários, errado também. Logo, resposta correta da questão, alternativa B. Via de sentido único possui linha divisória na cor branca. Via de sentido único de direção é uma via que tem uma ou mais de uma faixa de trânsito no mesmo sentido de direção. E essa linha divisória aqui da pista, ela é na cor branca. Cor branca sinaliza separação de vias de sentido único de direção. E quando a linha aqui divisória da pista for do tipo contínua, o condutor entende que nesse ponto da pista é proibida a ultrapassagem e também a mudança de faixa ou de pista. Linha contínua sinaliza proibição de ultrapassagem e também, nesse caso, mudança de faixa ou de pista. Entretanto, se a linha divisória da pista for do tipo seccionada, tracejada, o condutor entende que nesse ponto da pista é permitida a ultrapassagem e também, nesse caso, é permitida a mudança de faixa ou de pista. Questão 4. A sinalização que tem a finalidade de alertar aos usuários da via para as condições de perigo, possuindo caráter de recomendação, é: alternativa A, sinalização de indicação. Resposta errada. A sinalização de indicação tem a finalidade de orientar o condutor quanto ao seu percurso, destino, distância, indicar os serviços auxiliares e também a educação do usuário. Logo, não é resposta para a questão. Alternativa B, sinalização de complementação. Também não é resposta. A sinalização de complementação, ela complementa os sinais de trânsito. Ela pode trazer mais informações à sinalização. Não é resposta
para a questão. Alternativa C, sinalização de regulamentação. Também não é resposta para a questão. A sinalização de regulamentação, ela informa aos condutores as situações na via de obrigação, proibição ou restrição de uso da via. Logo, não é resposta correta para a questão. Portanto, sobra para a gente a alternativa D, o gabarito da questão. Sinalização de advertência. A sinalização de advertência tem a finalidade de alertar aos usuários da via para as condições potenciais de perigo, possuindo caráter de recomendação. São as placas com fundo amarelo, advertência. Questão 5. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Quando que o condutor do veículo comete uma infração de trânsito? Alternativa A. Quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Se o condutor obedece às ordens do agente de trânsito, respeita a preferência do pedestre e respeita a via preferencial, ele não comete infração de trânsito. Pelo contrário, respostas erradas na questão. Questão 6. Em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão, ela é. Alternativa A. Possível quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário. Resposta errada na questão 6. Alternativa B, sempre proibida. Ela é sempre proibida? Não. Existe uma possibilidade de circulação pela contramão e está descrita na alternativa C. A circulação pela contramão em uma via de mão dupla, ela é possível quando o condutor for ultrapassar outro veículo e somente devidamente sinalizando e com segurança. Nesse caso, podemos trafegar pela contramão em uma via de mão dupla, num local onde seja permitida a ultrapassagem e desde que o condutor realize essa manobra com segurança. Alternativa D, possível nos trechos afastados dos cruzamentos. Resposta errada. Transitar pela contramão, nesse caso, não é permitido. Questão 7. As marcas separadoras de faixas de trânsito em linha interrompida indicam. O que a linha interrompida indica ao condutor? Alternativa A. Indica a permissão de ultrapassagem. Não indica proibição de parar e estacionar no acostamento. Resposta errada. Não indica proibição de ultrapassagem, é permissão de ultrapassagem. E pode ser uma via de mão dupla ou de sentido único. A questão não traz informações para a gente responder a alternativa D. Quando a via possui linha interrompida, separadora de faixa de trânsito, ela sinaliza ao condutor a permissão de ultrapassagem. Linha interrompida. Nas provas teóricas do Detran, esse tipo de linha ela pode receber outros nomes. Linha seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada. São várias formas de chamarmos esse tipo de linha separadora de faixas de trânsito. E quando ela é na cor amarela, indica ao condutor que a via é de mão dupla, sentido duplo de direção. Linha divisória na cor amarela. No entanto, quando a via for de sentido único de direção, mão única, a linha separadora de faixa de trânsito ela será na cor branca. Cor branca, via de sentido único de direção.
e cor amarela, via de sentido duplo de direção. Essas são as diferenças com relação às cores. E quando a linha é tracejada, interrompida, você tem a permissão de ultrapassagem. No entanto, se a linha for do tipo contínua, nós temos agora a proibição de ultrapassagem, faixa contínua, linha contínua. Isso vale para os dois tipos de vias. Faixa contínua proíbe a ultrapassagem e nesse tipo de via aqui também proíbe a mudança de faixa ou de pista. Questão 8. São exames obrigatórios que todo pretendente à permissão para dirigir precisa fazer. Quais são os exames obrigatórios que um pretendente à permissão para dirigir precisa fazer? Sanidade física e mental, psicológico e relações públicas e humanas. Essa parte está errada. Sanidade física e mental, psicológico, legislação e medicina de trânsito. Resposta errada também. Alternativa C, sanidade física e mental, direção veicular, já está fora da ordem. Legislação e educação de trânsito. Resposta errada. Alternativa D, sanidade física e mental, psicológico, teórico e prática de direção veicular. Esse é o gabarito da questão 8. São exames obrigatórios a toda pessoa que pretende se habilitar, tirar a permissão para dirigir. Sanidade física e mental, psicológico, teórico e a prática de direção veicular. Questão 9. Os veículos quanto à tração classificam-se em: quais são os tipos de tração que os veículos podem ter? Tração é o que faz o veículo se locomover, faz o veículo andar. Alternativa A, automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque ou semi-reboque. Já localizamos a resposta correta da questão. O veículo pode ser automotor, o veículo pode ser a eletricidade, propulsão humana, bicicleta, por exemplo, tração animal, carroça, charrete, e reboque ou semi-reboque, que é engatado em um veículo automotor. Logo, esses são os tipos de tração que os veículos possuem. Questão 10. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando: alternativa A, estiver desenvolvendo velocidade abaixo da mínima estabelecida. Resposta errada. Alternativa B. A via for sinalizada impedindo a circulação pelas faixas mais à esquerda. Resposta errada também. Alternativa C. Deixar de existir faixa especial a ele destinada. E alternativa D. For entrar para a esquerda. For entrar para a esquerda, está errada essa resposta. Logo, gabarito da questão, alternativa C. Quando deixar de existir uma faixa especial para o seu veículo, você deve, como regra geral, transitar pela faixa mais à direita da pista de rolamento. Como regra geral, devemos trafegar pelas faixas mais à direita da pista. Questão 11. A imobilização do veículo durante o tempo permitido para o embarque e desembarque de pessoas caracteriza-se como: alternativa A, ponto de parada. Resposta errada. Alternativa B, estacionamento regulamentado. Resposta errada também. O estacionamento regulamentado é o tempo superior ao permitido para o embarque e desembarque de passageiros. Parar o veículo afastado da guia da calçada, resposta errada. Portanto, sobra para a gente a alternativa D, gabarito da questão. Parada. A parada de um veículo é a imobilização dele durante o tempo permitido para o embarque
e desembarque de pessoas. Parada de veículo. Questão 12. A apreensão do veículo poderá ocorrer. Alternativa A. Quando falsificar ou adulterar os documentos de habilitação ou de identificação do veículo. É a resposta correta da questão 12. A apreensão do veículo poderá ocorrer quando o condutor falsificar ou adulterar os documentos de habilitação ou de identificação do veículo. Alternativa B, quando o condutor dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Nesse caso, é uma infração de natureza gravíssima e haverá a suspensão do direito de dirigir do condutor. Condutor que dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Alternativa C, transitar em velocidade superior à permitida em mais de 20% nas rodovias, vias de trânsito rápido e arteriais. Nesse caso, condutor que trafegar em velocidade superior à permitida em mais de 20% até 50%, o condutor comete uma infração de natureza grave. Haverá multa, mas não haverá a apreensão do veículo. Resposta errada. E alternativa D, conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor sem usar capacete. Sem usar capacete é uma infração gravíssima que acarreta a suspensão do direito de dirigir. Logo, não são respostas na questão número 12. Lembrando que a apreensão do veículo é uma penalidade que foi revogada. Hoje em dia, ela não é mais aplicada. Só que ela aparece ainda nessa questão, por isso que eu mantive ela aqui no simulado. Questão 12 tem caído em provas ainda e a resposta correta é a alternativa A. A apreensão do veículo poderá ocorrer quando falsificar ou adulterar documentos de habilitação ou de identificação do veículo. Questão 13. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Alternativa A, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros. Resposta errada, identificação externa do veículo. Alternativa B, da placa traseira, com caracteres iguais ao do registro. Alternativa C, da placa dianteira, com caracteres iguais ao do registro. Respostas erradas, portanto, resposta correta, alternativa D. A identificação externa de um veículo, ela é feita por meio das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais aos do registro do veículo. Lembrando que existem veículos que não possuem a placa dianteira, como, por exemplo, veículos de 2 ou 3 rodas, motocicletas, motonetas, triciclos, ciclomotores. Os reboques também, semi-reboques, são exemplos de veículos que não possuem a placa dianteira. A identificação de um veículo externamente é feita por meio das suas placas dianteira e traseira. Questão 14. Os equipamentos chave de roda, macaco e triângulo no veículo são: alternativa A, de porte facultativo, alternativa B, de porte necessário, alternativa C, de porte obrigatório e alternativa D, de porte aconselhável. Resposta correta, alternativa C, de porte obrigatório. Questão 15. É dever de todo condutor de veículo. Alternativa A. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Não é a luz alta nesse caso, é luz baixa. Se a via tem iluminação pública, o condutor deve manter ligado o farol de luz baixa.
A luz alta só deve ser acionada à noite e numa via não iluminada, e desde que essa pista esteja livre, ou seja, o condutor não está seguindo e não está cruzando com nenhum outro veículo automotor. Não é dever do condutor usar a buzina para chamar alguém. Nós vamos utilizar a buzina para advertir algum condutor ou pedestre sobre uma situação potencial de perigo. Portanto, a buzina serve para advertir. Dar passagem pela direita quando solicitado. Não é pela direita, é dar passagem pela esquerda quando solicitado por outro condutor. É seu dever no trânsito dar passagem pela esquerda. Logo, sobra a resposta D, gabarito da questão. Transitar em velocidade compatível com a segurança e as condições do local no qual você trafega é um dever do condutor. A 16 faz a mesma pergunta, é também um dever de todo condutor de veículo, e o gabarito já é a alternativa A. É dever de todo condutor dar passagem pela esquerda quando solicitado por outro condutor no trânsito. Não é afastar o veículo da guia, nesse caso. Se eu vou fazer um embarque ou desembarque de passageiros, eu devo aproximar o veículo da guia da calçada para fazer esse embarque ou desembarque. Ultrapassar pela contramão nas passagens de nível. Nem se pode ultrapassar nas passagens de nível. É proibido realizar ultrapassagens nas passagens de nível, ou seja, o encontro, o cruzamento rodoferroviário. Isso é proibido. E, novamente, utilizar o farol alto. Errado. Farol baixo nas vias providas de iluminação pública. Portanto, ao resolver questões, ao estudar, procure interpretar direitinho as palavras. Muitas questões você consegue responder pela interpretação, sempre com leitura atenta e eliminando as respostas erradas. Questão 17. A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Qual é a faixa destinada à ultrapassagem? Como regra geral, a faixa destinada à ultrapassagem é a faixa da sua esquerda. Não é qualquer uma escolhida pelo condutor, não é aquela com sinalização específica, a questão não cobra isso, e não é a do centro, é a faixa da sua esquerda no trânsito como regra geral. Em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido de direção, conforme a questão comenta, essa via pode ter 2 faixas, 3, 4, ou seja, várias faixas de trânsito no mesmo sentido de direção. A faixa destinada à ultrapassagem é a faixa da esquerda dessa via. Faixa da esquerda, faixa destinada à ultrapassagem. E também destinada ao deslocamento de veículos com maior velocidade. Quando nós temos esse tipo de via, os veículos mais lentos, que desenvolvem menor velocidade, devem trafegar pela faixa mais à direita da pista. E os veículos mais rápidos, e também para a manobra de ultrapassagem, devem trafegar pela faixa mais à esquerda da pista de rolamento. O trânsito fica distribuído dessa forma. Questão 18. Quando não existir uma faixa especial, um veículo em movimento deverá ocupar. Quando não existir uma faixa especial para o seu veículo, o veículo que você está dirigindo, você deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento. Como regra geral, nós vamos trafegar pelas faixas mais à direita da pista de rolamento, a não ser que a gente vá ultrapassar, a não ser que a gente esteja trafegando em maior velocidade,
Nesse caso, a gente utiliza a faixa mais à esquerda. Ou, se existir uma faixa especial, imagine que nessa via exista uma faixa especial aqui à direita, por exemplo. Uma faixa exclusiva de ônibus é muito comum em cidades maiores, faixa exclusiva de ônibus. Então, o ônibus só vai poder circular nessa faixa exclusiva. Tem cidades maiores também que tem o corredor para motocicletas, uma faixa exclusiva apenas para motocicletas. Isso é uma faixa exclusiva, uma faixa especial. Se existe uma faixa especial para o seu veículo, você vai trafegar nessa faixa especial. Se não existe uma faixa especial para o seu veículo, você vai trafegar, como regra geral, pela faixa mais à direita da pista de rolamento. Logo, o gabarito correto da questão 18 é a alternativa B, a faixa mais à direita da pista de rolamento. Não é a faixa central, não é a faixa da direita ou da esquerda, dependendo da categoria do veículo, não é isso. E não é a faixa mais à esquerda da pista de rolamento. Respostas erradas na questão 18. Questão 19. Em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão, ela é. Nós já vimos que em uma via de mão dupla, sentido duplo de direção, a circulação pela contramão, ela é possível quando o condutor for ultrapassar outro veículo em local permitido, que tenha boa visibilidade e desde que esse condutor sinalize corretamente essa manobra. Então, trafegar na contramão de uma via de mão dupla será permitido quando o condutor está efetuando uma manobra de ultrapassagem em local permitido, com visibilidade suficiente e desde que o condutor sinalize corretamente essa manobra. Portanto, alternativa D, gabarito correto da questão. Questão 20, são dispositivos delimitadores. O que é um dispositivo delimitador? O dispositivo delimitador mais comum de aparecer na prova teórica do Detran são as taxas, ou também chamados tachões, elementos aplicados no pavimento com refletor. São aquelas taxinhas que você encontra na pista de rolamento. Aqui na linha do acostamento, você encontra o refletor na cor branca, porque a linha do acostamento ela é na cor branca. Logo, a taxinha, o refletor aqui, ele é na cor branca. Já na linha divisória central da via de mão dupla, essa taxinha é na cor amarela, acompanhando a cor da própria linha, cor amarela. Em ambos os lados do dispositivo, cor amarela. E lá na contramão de direção, essa taxinha desse lado é cor vermelha. Então, são dispositivos delimitadores, as taxas ou os tachões, elementos aplicados no pavimento com refletor, ou também chamado catadióptrico ou olho de gato. Questão 21. É proibido a todo condutor de veículo. O que é proibido a todo condutor aqui na questão 21? Alternativa A. É proibido dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Não é proibido parar antes de entrar em via preferencial. Na verdade, é um dever do condutor parar antes de entrar em uma via preferencial. Não é proibido ouvir rádio enquanto se dirige e não é proibido dar passagem pela esquerda quando solicitado. Isso é um dever do condutor, como já vimos anteriormente. O condutor deve ceder passagem pela sua esquerda quando solicitado por outro condutor no trânsito. Questão 22.
É um dever do pedestre nas vias rurais. O que é um dever do pedestre nas vias rurais aqui na questão 22? Alternativa A, caminhar no mesmo sentido dos veículos automotores na ausência de acostamento. Resposta A, errada. Se a via rural não tem acostamento, o pedestre deve caminhar em sentido contrário ao dos veículos automotores. É mais seguro para ele ver e ser visto no trânsito. Logo, resposta A, errada. Alternativa B, permanecer ou andar nas pistas de rolamento. O pedestre deve evitar andar nas pistas de rolamento. Ele deve andar nos bordos da pista, pelo acostamento, se existir, fora da pista de rolamento, nunca sobre a pista de rolamento. É muito perigoso. Alternativa D, utilizar-se da via em grupos para a prática de esporte sem autorização. Somente com autorização. Portanto, sobra a alternativa C, gabarito da questão 22. É um dever do pedestre caminhar em sentido contrário ao fluxo de veículos na ausência de acostamento nas vias rurais. Questão 23. A velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização é D. Bastante atenção ao comando da questão. Velocidade mínima. Não está perguntando a velocidade máxima. Velocidade mínima de uma via arterial. Resposta correta, alternativa D. A velocidade mínima de uma via arterial é 30 km por hora, pois a máxima é 60 km por hora. E a velocidade mínima ela não deverá ser inferior à metade da máxima permitida para o local. Questão 24. A Carteira Nacional de Habilitação permite a quem a possui o direito de dirigir. Será que é qualquer tipo de veículo? Qualquer tipo de veículo. Nós já eliminamos duas respostas. Não é qualquer tipo de veículo automotor. Alternativa C, veículos automotores para os quais foi habilitado apenas na localidade onde foi emitida. Errado. Não é apenas na localidade onde foi emitida, é em todo o território nacional. Resposta correta, alternativa B. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Questão 25. As vias públicas rurais abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em... Quais são as vias rurais? Nós temos dois tipos de vias rurais: as rodovias e as estradas são vias rurais. Ou seja, vias fora das regiões da cidade. Vias rurais, rodovias e estradas. 26. Em uma via urbana local. Via local é uma via urbana agora, que não tenha sinalização de limite de velocidade, o condutor poderá atingir a velocidade de quantos quilômetros por hora? Numa via local. 50, 30, 60 ou 40 quilômetros por hora. Numa via local, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de 30 km por hora. Assunto que você deve dominar. Quais são as vias urbanas? Nós temos 4 tipos de vias urbanas.
as vias locais, coletoras, arteriais e trânsito rápido. São os 4 tipos de vias urbanas que nós podemos encontrar em uma cidade. E a via local tem velocidade máxima permitida de 30 km por hora quando essa via não for sinalizada, não existir placa de limite de velocidade 30 km por hora na via local. 40 km por hora nas vias coletoras, 60 km por hora nas vias arteriais e 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Esses são os limites de velocidade para as vias urbanas quando não existir uma sinalização regulamentadora de velocidade, ou seja, uma placa de limite de velocidade. Assunto muito cobrado nas provas do Detran, tipos de vias e limites de velocidade. Vale muito a pena você estudar e saber responder esse tipo de questão na prova do Detran. Questão 27. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando? Quando que o condutor fica impedido de dirigir qualquer espécie de veículo automotor? Alternativa A, quando seu veículo for apreendido. Alternativa B, quando sua carteira nacional de habilitação for cassada. Alternativa C, o exame psicotécnico estiver com prazo de validade vencido. E alternativa D, sua carteira nacional de habilitação for roubada. Gabarito da questão, alternativa B, quando sua habilitação for cassada, ou seja, cancelada. Quando o condutor tem a habilitação cancelada, ele fica inabilitado. Ele terá que cumprir um prazo de cassação de 24 meses e, após esse prazo, realizar todos os exames necessários à habilitação para poder voltar a dirigir. Questão 28 é um dever do pedestre. O que é dever do pedestre? Aqui na questão 28, alternativa A. Utilizar-se da via em grupos para a prática de esporte sem autorização. Somente poderá utilizar a via para esportes com autorização. Resposta errada. Alternativa B, atravessar a via nas áreas de cruzamento. O pedestre não deve atravessar a via na área de cruzamento. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento. O pedestre deve andar fora da pista de rolamento, pelos bordos da pista, pelo acostamento ou locais apropriados. Portanto, resposta correta da questão 28 é um dever do pedestre atravessar a via em sentido perpendicular ao seu eixo, onde não houver faixa de passagem. Portanto, a resposta correta, alternativa C. O pedestre ele deve atravessar a via em sentido perpendicular ao seu eixo, ou seja, linha reta. Onde não existir uma faixa de passagem, uma faixa de pedestres. O pedestre deve atravessar a via em sentido perpendicular. Nunca atravessar a via pela área de cruzamento. Isso é proibido ao pedestre. Questão 29. Os condutores de veículos de propulsão humana deverão circular quando não houver ciclovia. Condutores de bicicleta, por exemplo, deverão circular no mesmo sentido dos veículos automotores. Questão 30.
Segundo classificação do Código de Trânsito Brasileiro, as vias locais são aquelas que coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. Essas são as características da via coletora. E na prova é bem simples de acertar. A via coletora é uma via que coleta o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. Vias coletoras coletam. Alternativa B, bloqueadas ao trânsito local, sem cruzamentos. Com entradas e saídas, a palavra está escrita errada. Seria entradas e saídas especiais que permitem trânsito livre. Qual é essa via urbana que tem trânsito livre, entradas e saídas especiais, bloqueadas ao trânsito local? Essas são as características das vias de trânsito rápido. Vias de trânsito rápido têm essas características. Alternativa D, fechadas ao trânsito em geral. Errada essa resposta, não é resposta nunca. Alternativa D. Logo, sobra a resposta C, que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas de uma cidade. Essas são as características das vias locais. Acesso a áreas restritas de uma cidade. Questão 31. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de. O DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito. Qual resposta aqui é uma atribuição do DETRAN? Alternativa A. Determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Trânsito internacional, errado. Alternativa B. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Alterar as normas de sinalização. Não são atribuições do DETRAN. A única atribuição do DETRAN aqui na questão é a alternativa C. O DETRAN vai vistoriar, registrar, emplacar veículos. São algumas das atribuições do DETRAN. Emitir também os documentos de habilitação são atribuições do DETRAN. Questão 32. O condutor, para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano. Esse condutor deve virar à esquerda numa interseção de vias sentido duplo de trânsito no perímetro urbano. Será que a alternativa A, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente? Resposta errada. Alternativa B, aproximar-se o máximo da margem direita da via. Errado. Se o condutor vai virar à esquerda, ele não deve se aproximar à direita da via. Alternativa D, aproximar-se o máximo da margem esquerda da via. A via é de sentido duplo. Se você se aproximar o máximo da margem esquerda dessa via, você estará transitando na contramão de direção. Resposta errada, portanto. Nesse caso, sobra a alternativa C, gabarito da questão. O condutor deve aproximar-se o máximo possível do eixo ou da linha divisória dessa pista de rolamento para virar à esquerda. É uma via urbana, sentido duplo de trânsito, e o condutor pretende virar à esquerda. Então, ele deve sinalizar essa intenção com antecedência e aproximar o veículo o máximo possível do eixo ou da linha divisória dessa pista de rolamento. Questão 33. É proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre as 22 e as 6 horas da manhã. Nesse horário, é proibido o acionamento da buzina
no perímetro urbano, das 22 às 6 horas da manhã. Questão 34. Na condução de motocicletas e similares, o uso do capacete de segurança, ele é facultativo? Ele não é facultativo. Obrigatório apenas para passageiros, apenas para condutores? Não. Ele é obrigatório para todos, condutores e também passageiros. É uma infração gravíssima deixar de usar o capacete, seja pelo condutor ou pelo seu passageiro. Infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir, inclusive. Questão 35. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em as vias locais, as coletoras, arteriais e trânsito rápido. Essas são as vias urbanas. Questão 36. Quando o pedestre estiver atravessando a via coletora em que o veículo for entrar, o condutor deverá. O pedestre já está atravessando a via na qual o condutor pretende entrar. O que o condutor deve fazer nesse caso? Deve dar preferência ao pedestre. O pedestre tem a preferência de concluir a sua travessia nesse caso. Questão 37. Dar passagem pela esquerda quando solicitado é. Será que é apenas uma questão de cortesia? Apenas uma forma de evitar acidentes? É proibido a todo condutor? Não. Dar passagem pela esquerda quando solicitado é dever de todo condutor. É uma obrigação do condutor e constitui uma infração de natureza média quando você deixa de dar passagem pela sua esquerda quando solicitado por outro condutor. É infração de trânsito de natureza média, igual à infração de dirigir com apenas uma das mãos. Quando o condutor está conduzindo o veículo com apenas uma das mãos, ele comete uma infração de natureza média, a não ser que esse condutor esteja fazendo sinais de braço, sinalizando uma manobra com o braço ou mudando uma marcha no veículo. Nesse caso, não há infração de trânsito. No entanto, se o condutor estiver dirigindo com apenas uma das mãos ao volante e não está fazendo sinais de braço, mudando as marchas, ele estará cometendo uma infração de natureza média. Dirigir com apenas uma das mãos é uma infração de natureza média. E será de natureza gravíssima se o condutor estiver dirigindo com apenas uma das mãos e manuseando o telefone celular. Nesse caso, a infração muda de média para gravíssima. Questão 39. Dispositivos de sinalização auxiliar colocados verticalmente sobre a via que fornecem informações diversas ao motorista são: qual é o dispositivo de sinalização auxiliar que é colocado verticalmente sobre a via e que traz diversas informações aos motoristas? O nome desse dispositivo é painel eletrônico. Questão 40. O veículo que tem prioridade de passagem. Qual veículo aqui na questão 40 tem prioridade de passagem? Transporte coletivo de passageiros, ambulância, motocicleta, automóvel. No caso aqui da questão, a ambulância. Lembrando que a ambulância só terá prioridade de passagem se estiver prestando serviço de emergência e devidamente sinalizada com as luzes intermitentes e
o sinal sonoro acionado. Nesse caso, esse veículo tem prioridade de passagem e nós devemos ceder passagem a esse tipo de veículo quando sinalizado e em situação de emergência. Questão 41. Ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização, uma forma segura de agir é: o que é seguro fazer ao se aproximar de um cruzamento que não é sinalizado? Parar o veículo, acionar as luzes de emergência, manter a mesma velocidade ou reduzir a velocidade? Resposta correta, alternativa D. Reduzir a velocidade do veículo com vistas à segurança e parar daí, se necessário, de acordo com as regras de circulação e de conduta. Questão 42. São órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito. Quais são os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Alternativa A. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Esses são órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito. 43. A via pública urbana aberta à circulação de acordo com a sua utilização classificam-se em... Novamente perguntando quais são as vias urbanas, vias dentro da cidade. Então aqui a gente já vai eliminando respostas. A estrada e a rodovia são vias rurais, fora das regiões da cidade. Portanto, a gente vai eliminando respostas erradas aqui na questão. Logo, sobra a alternativa C. São vias urbanas: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Rodovias e estradas são vias rurais. Questão 44. A ultrapassagem e o retorno à posição primitiva deverão ser precedidos do quê? Antes de qualquer manobra no trânsito, o condutor deve fazer o quê? Ele deve sinalizar direitinho a sua intenção de realizar a manobra. Sinalização regulamentar. Questão 45. Numa via onde duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora, os veículos que desenvolvem velocidade menor devem. Então, numa via que tenha duas ou mais faixas sinalizadas com velocidade de 80 km por hora, os veículos que desenvolvem uma velocidade menor, eles devem transitar na faixa da direita, aumentar a velocidade, transitar com luzes de emergência pisca-alerta ligado, transitar na faixa da esquerda. Resposta correta, alternativa A. Quem está trafegando em velocidade menor deve trafegar na faixa mais à direita da pista de rolamento. A faixa mais à esquerda, ela fica destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos em maior velocidade. Questão 46. É proibido ao pedestre. Como já vimos numa questão anterior, é proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamentos. Isso é proibido ao pedestre. O pedestre deve atravessar a via em sentido perpendicular ao seu eixo. Na falta de uma faixa de pedestres, o pedestre deve atravessar a via em linha reta, na menor distância possível em linha reta, sentido perpendicular ao seu eixo.
Não é proibido ao pedestre atravessar a via com fones conectados à aparelhagem sonora ou celular. Isso não é proibido, mas também não é recomendado. O pedestre não deve fazer isso, mas não é proibido pela legislação. Bem como não é proibido ao pedestre atravessar a via com calçado que não se firme nos pés. Isso são proibições para condutores de veículos automotores. Não confunda os itens aqui na questão. 47. As marcas viárias que cortam a via, harmonizando com o deslocamento de outros veículos e pedestres, são as marcas transversais, longitudinais, de canalização ou de delimitação. Qual a resposta para a questão 47? A questão 47 cobra sobre as marcas viárias que cortam a via, harmonizando com o deslocamento de outros veículos e pedestres. A questão cobra sobre as marcas transversais. O que é uma marca transversal? É uma faixa de pedestres, por exemplo. É a linha de retenção, a linha que indica o local limite no qual você deve parar o veículo, linha de retenção. São exemplos de marcas transversais. Já marcas longitudinais são as linhas divisórias da pista, por exemplo. Então, a linha divisória de uma pista é uma marca longitudinal. A linha de bordo, linha do acostamento, são também marcas longitudinais. Temos também marcas de canalização para ordenação de fluxos e as marcas de delimitação e controle de estacionamento ou parada, que também são marcas longitudinais. Portanto, questão 47 cobrou marcas transversais. 48. A menos que já se encontre sobre a zona de cruzamento, quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve. O que o condutor deve fazer quando acender a luz amarela do sinal luminoso do semáforo? O condutor está lá se aproximando do cruzamento de vias, e acende a luz amarela do semáforo. O que esse condutor deve fazer? Luz amarela indica atenção, cuidado. Indica que o condutor deve aumentar a sua atenção, reduzir a marcha do seu veículo, reduzir a velocidade e parar com vistas à segurança. Parar aqui antes da linha de retenção, a linha de pare, parar antes da faixa de pedestres, parar corretamente ali, aguardando a mudança do sinal luminoso. Então, amarelo indica para o condutor que ele deve reduzir a velocidade e parar o seu veículo, a não ser que esse condutor já estivesse atravessando a via. Então, ele já está sobre a faixa de pedestres, ele já está atravessando o cruzamento, acende a amarela. Nesse caso, ele só diminui a velocidade e conclui a sua travessia. Ele termina de atravessar. E a cor vermelha do semáforo indica parada obrigatória. Por fim, a cor verde do semáforo indica a permissão de sair ou de prosseguir na marcha. Lembrando que o condutor só pode sair aqui do local que ele está parado se o cruzamento estiver livre, se todos já tiverem concluído a travessia, pedestres e também veículos. O condutor só deve sair quando o cruzamento estiver livre, do contrário, ele aguarda com o veículo parado. Questão 49. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Quando aqui, na questão 49, poderá ocorrer uma cassação do documento de habilitação? Alternativa A, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Alternativa B,
quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Alternativa C, transpor bloqueio viário policial. E alternativa D, quando o condutor dirigir transportando passageiros em veículo de carga. Qual você marcaria na prova teórica do Detran? Resposta correta da questão 49, alternativa B. Quando o condutor é condenado judicialmente por delito de trânsito, ele poderá ter o seu direito de dirigir cassado, cancelado. Muitos alunos erram essa questão 49, marcando, por exemplo, a alternativa A, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Nesse caso, não cancela o documento de habilitação? Nesse caso, não cancela. Nesse caso, suspende. Perceba a diferença para você não errar na prova do Detran. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa é uma infração com suspensão do direito de dirigir. A habilitação do condutor será suspensa e não cancelada. Perceba a diferença para não errar. Mesma coisa quando o condutor transpor bloqueio policial. Transpor bloqueio policial é também uma infração que suspende o direito de dirigir. Não vai cancelar o direito de dirigir do condutor. E no caso da alternativa D, é uma infração que não tem suspensão, muito menos cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Logo, gabarito da questão 49, alternativa B. Condutor condenado judicialmente por delito de trânsito poderá ter o seu direito de dirigir cassado, cancelado. Questão 50. A via urbana, quando não sinalizada, na qual os veículos poderão atingir a velocidade máxima de 80 km por hora, é a via. Qual é a via urbana na qual os veículos poderão atingir velocidade máxima de 80 km por hora? Arterial, trânsito rápido, local ou coletora? Resposta correta, alternativa B. Via de trânsito rápido, quando não sinalizada, terá velocidade máxima de 80 km por hora. A arterial terá máxima de 60 km por hora. A local terá máxima de 30 km por hora. E a coletora terá máxima de 40 km por hora. É interessante saber todos os limites de velocidade para as vias, no caso aqui, urbanas, e também as vias rurais, claro. Questão 51. A renovação de exames da habilitação deverá ocorrer. De quanto em quanto tempo o condutor deverá renovar seus exames de habilitação? Quais são os prazos atuais? O primeiro prazo é para condutor com idade menor que 50 anos, ou seja, idade inferior a 50 anos. Esse condutor vai renovar seus exames de habilitação a cada 10 anos. Depois temos o segundo prazo, condutor com idade de 50 anos completos até os seus 69 anos de idade. Esse condutor renovará seus exames de habilitação a cada 5 anos. E por fim, temos condutor que tenha completado já 70 anos de idade ou mais. Esse condutor ele vai renovar seus exames de habilitação a cada 3 anos ou ainda conforme laudo médico. Portanto, atualmente nós temos 3 prazos para a renovação dos exames de habilitação. O prazo de 10 anos
para aqueles condutores com idade inferior a 50 anos. O prazo de 5 anos para condutores com idade de 50 anos até 69 anos de idade. E o prazo de 3 anos para condutores com 70 anos completos ou mais. Sendo assim, alternativa B você já elimina, não há prazo de 4 anos. Acima de 40 anos, a cada 5 anos fica errado. Até 60 anos a cada 10 anos fica errado. Sobra, portanto, alternativa A. Questão 52. São algumas características das vias coletoras. Vias coletoras, elas são destinadas a coletar. Combinando as palavras, interpretando as palavras, você localiza a resposta correta. Via coletora, ela é uma via destinada a coletar, interceptar e distribuir o trânsito dentro das regiões da cidade. E a via que é destinada apenas ao acesso à área restrita de uma cidade é a via local. Via local, acesso a áreas restritas de uma cidade. Com interseções em nível, controlada por semáforo, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Essas são as características das vias arteriais. E com acessos especiais, trânsito livre, sem interseções e sem acesso aos lotes lindeiros. Essas são as características das vias de trânsito rápido. Questão 53. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria C poderá dirigir. Alternativa A. Veículo motorizado para o transporte de carga cujo peso autorizado esteja acima de 3.500 kg. Veículo de 2 rodas é a categoria A, categoria para moto. Somente, deixou a frase errada, somente equipamentos automotores destinados à realização de trabalhos agrícolas, construção e pavimentação de vias. Não é somente esses equipamentos. E veículo motorizado para cargas perigosas não é categoria. Para dirigir um veículo que transporte carga perigosa, o condutor precisa de curso do MOP, Movimentação de Cargas Perigosas. 54. A suspensão do direito de dirigir ocorre quando que o condutor terá o seu direito de dirigir suspenso aqui na questão 54. Alternativa A. Quando o condutor cometer qualquer infração de natureza gravíssima. Errado. Não é qualquer infração gravíssima que suspende o direito de dirigir do condutor. Tem que ser uma infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Uma infração gravíssima autossuspensiva. Nesse caso, ela suspende o direito de dirigir. Mas não é qualquer infração gravíssima. Resposta errada. Alternativa B, recusar a entregar à autoridade de trânsito, mediante recibo, os documentos solicitados. Essa também não é uma infração que suspende o direito de dirigir. Alternativa D, dirigir veículos sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação. Se a pessoa não possui a carteira de habilitação, como que ela vai ser suspensa? Essa resposta está muito errada. Logo, sobra a alternativa C, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixa de prestar ou providenciar socorro. Essa é uma infração autossuspensiva. Ela suspende o direito de dirigir do condutor.
e é considerado também um crime de trânsito, quando o condutor envolvido no acidente com vítima deixa de prestar ou de providenciar o pronto e integral socorro à vítima. Questão 55. Podemos considerar como medida administrativa. Toda medida administrativa começa com a letra R. A primeira palavra começa com R. Se você memorizar esse macete, ele te ajuda a resolver questões desse tipo. Então, a realização do teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente é uma das medidas administrativas que podem ser aplicadas pelo agente de trânsito, pelo policial de trânsito. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente, bem como a retenção do veículo, a remoção do veículo, o recolhimento de documentos, a realização de exames, o recolhimento de animais soltos na via. Perceba que a palavra inicial da frase começa sempre com R. Medida administrativa. Já as outras alternativas, a apreensão do veículo. A apreensão do veículo foi revogada, era uma penalidade, hoje ela nem existe mais. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a cassação da permissão para dirigir, são exemplos de penalidades. Assunto sempre cobrado nas provas do Detran. O que é uma penalidade? Como penalidade, nós temos a cassação da permissão para dirigir, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a suspensão do direito de dirigir, a multa de trânsito, a advertência por escrito. São exemplos de penalidades. E a prova pode cobrar algum exemplo de medida administrativa. Medida administrativa, sempre na nossa prova, pelo menos, começam com a letra R. Então, vale a pena você estudar as duas listas e se apegar a esse macete para te ajudar a resolver esse tipo de questão na prova do Detran. 56. A velocidade máxima permitida em uma via arterial, quando não existir a sinalização de limite de velocidade. Como já vimos anteriormente, em outra questão, a máxima de uma arterial é 60 km por hora. Questão 57. Até os 50 anos de idade, a renovação dos exames da Carteira Nacional de Habilitação, ela ocorrerá em qual período? 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos. Qual sua resposta para a questão 57? Se você respondeu 10 anos, acertou. Questão 58. Os pontos de travessia de vias destinados a pedestres deverão ser sinalizados por meio de quê? Letra A é o gabarito. Faixas pintadas ou demarcadas no leito dessas vias. Questão 59. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão: alternativa A, as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Alternativa B, as da esquerda destinada à ultrapassagem e aos deslocamentos de veículos de transporte coletivo. Transporte coletivo, errado a questão. Alternativa C, proibidas as ultrapassagens. Resposta errada. Alternativa D, as da direita destinadas às motocicletas e aos veículos lentos. Resposta errada. Portanto, sobra a alternativa A. As faixas da esquerda são destinadas à ultrapassagem
e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. E as faixas da direita são destinadas aos veículos mais lentos. Questão 60. A sinalização que prevalece no trânsito, ela é representada por luzes do semáforo, regras gerais de circulação, placas de regulamentação ou gestos de agentes da autoridade de trânsito. Qual você marcaria na prova do Detran? Qual é a sinalização que prevalece no trânsito? Se você marcou gestos dos agentes da autoridade de trânsito, acertou. Essa é a sinalização superior no trânsito. 61. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas ao acesso às áreas restritas é chamada. Qual é a via destinada ao acesso às áreas restritas de uma cidade? Preferencial, não existe uma via com esse nome, você tem que descartar essa resposta. Secundária, também não existe esse nome de vias. Sobra local e trânsito rápido. Qual você marcaria na sua prova? Áreas restritas é a via local. 62. A faixa destinada para fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. Qual é a faixa para ultrapassagem e circular em maior velocidade? É a faixa da sua esquerda. 63. A sinalização horizontal de cor vermelha, ela regulamenta. Sinalização horizontal é a sinalização que está no pavimento, pintada sobre a pista, desenhada na pista de rolamento, sinalização horizontal. E a cor vermelha, ela regulamenta a limitação de espaço de ciclovias e também símbolos de emergência. Cor vermelha. Questão 64. Sobre as normas de circulação, podemos afirmar que: alternativa A. Os veículos de carga têm prioridade sobre os veículos de passageiros nos perímetros urbanos. Resposta muito errada. Os veículos de carga não têm prioridade sobre os outros veículos. Alternativa B. O condutor manterá acesa a luz alta quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Não é luz alta, é luz baixa do farol. Alternativa C. Os condutores de veículos de propulsão humana deverão circular pela esquerda da via. Não é pela esquerda, é no mesmo sentido de direção dos veículos automotores. Logo, sobra a alternativa D. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Veículo que se desloca sobre trilhos é um veículo que tem prioridade de trânsito. 65. A apreensão do veículo poderá ocorrer. Quando poderá ocorrer a apreensão do veículo? Aqui na questão 65. Alternativa B. Quando a pessoa falsificar ou adulterar os documentos de habilitação ou de identificação do veículo. Questão 66. As vias consideradas rurais em relação a qualquer outra são as coletora, locais, estradas ou trânsito rápido. Qual é uma via rural aqui na questão 66? Se você respondeu estradas, acertou a questão. Questão 67.
O veículo que estiver à direita de outro terá preferência de passagem em cruzamentos quando estiver. Alternativa A. Transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Alternativa B. Transitando por direções que se cruzem em local sinalizado. Alternativa C. Transportando cargas perigosas. E alternativa D. Transportando passageiros. Qual a resposta para a questão 67? Transportando cargas perigosas e passageiros, não terá preferência de passagem. E se o local é sinalizado, é a sinalização que vai determinar de quem é a preferência de passagem. Logo, o gabarito da questão 67 é a alternativa A. Em locais não sinalizados, o veículo que estiver à direita do outro terá a preferência de passagem. Questão 68. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito. Qual veículo aqui tem prioridade de trânsito na questão 68? Mais pesado, precedido de batedores, de passeio e oficiais. Qual você marcaria na prova teórica do Detran? Resposta correta, alternativa B. Os veículos precedidos de batedores, ou seja, escoltados pela polícia, têm prioridade de trânsito. Questão 69. A sinalização de indicação, ela tem por finalidade. Alternativa A. Informar aos motoristas as condições, proibições ou restrições ao uso da via. No caso aqui, é a sinalização de regulamentação, que tem essa finalidade. Alternativa B. Educar os condutores. A sinalização que tem a finalidade de educar os condutores é a sinalização educativa. Alternativa C. Alertar aos condutores para as condições de perigo das vias. A sinalização que alerta perigo é a sinalização de advertência. Portanto, gabarito da questão alternativa D. A sinalização de indicação tem por finalidade identificar as vias, os destinos, percursos, distâncias, serviços auxiliares e também a educação do usuário. Questão 70. Está errado afirmar que as características de um veículo podem ser modificadas quando? Marcar a resposta errada. Está errado afirmar. Qual está errada na questão 70? Está errada a alternativa D. O proprietário cansar da cor do modelo do veículo. Questão 71. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de 80 km por hora para automóveis e caminhonetes. Não é 80 km por hora, é 110 km por hora na rodovia de pista dupla e 100 km por hora na rodovia de pista simples. 60 km por hora para caminhões. Caminhões é 90 km por hora, não é 60. 80 para motocicletas. Motocicletas é 110 nas rodovias de pista dupla e 100 km por hora nas rodovias de pista simples. Portanto, sobra resposta correta, alternativa D, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Resposta correta da questão 71. Em rodovias não sinalizadas, os limites máximos de velocidade para veículos pesados, ônibus, caminhões, micro-ônibus, é de 90 km por hora. E para veículos leves, se for uma rodovia de pista dupla, 110 km por hora. Se for uma rodovia de pista simples,
100 km por hora. Questão 72. Os veículos quanto à categoria classificam-se em... Quais são as categorias dos veículos automotores? Resposta alternativa B. O oficial, de representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. São categorias de veículos automotores. 73. Os sinais luminosos quanto à finalidade podem ser. Os sinais luminosos só têm duas finalidades: regulamentação e advertência. Alternativa C. Questão 74. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. A fotocópia da carteira de habilitação, ela não vale. O documento de habilitação só vale em original ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Fotocópia não tem validade. 75. É proibido estacionar o veículo. Onde que é proibido estacionar o veículo? Alternativa A. Onde não houver guia de calçada rebaixada para entrada ou saída de veículos. É proibido estacionar onde não houver a guia rebaixada da calçada? Aqui não é proibido estacionar, é permitido estacionar. Seria proibido se houvesse guia rebaixada da calçada. Muito cuidado com a palavra não. Deixou a resposta aqui errada. É proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla? É proibido estacionar afastado de hidrantes de incêndio? Não é proibido estacionar afastado de hidrantes. Nós temos que estacionar afastado de hidrantes de incêndio. Seria proibido estacionar perto dos hidrantes. É proibido estacionar na mão de direção? Devemos seguir a mão de direção para estacionar. Então, qual é a resposta da questão 75? Onde é proibido estacionar o veículo? Alternativa B. Ao lado de outro veículo, formando uma fila dupla. Isso é proibido, isso constitui também infração de trânsito. Questão 76. É dever de todo condutor de veículo. O que é dever de todo condutor aqui na questão 76? Alternativa D. Acionar dispositivos luminosos, indicadores de direção, a luz de seta, ou sinalizar por gestos convencionais antes de mudar de direção. 77. A sinalização de trânsito classifica-se em... Quais são os tipos de sinais de trânsito, então? Alternativa A, vertical, horizontal, complementar, ficou errado. Alternativa B, vertical, horizontal, indicação, ficou errado. Alternativa C, vertical, horizontal, auxiliar, luminosos, gestos e sonoros. Gabarito, então, da questão. Alternativa C. 78. Referente às categorias de habilitação, pode-se afirmar. Alternativa A. A categoria E é para veículos articulados e acoplados. Já localizamos o gabarito. Categoria E é para veículos articulados e acoplados. A categoria A não é para condutor de veículos cujo peso não exceda a 3.500 kg. Ficou errado. A categoria A é para motocicletas, motonetas, ciclomotores,
veículos de 2 ou 3 rodas. Categoria C não é para transporte de mais de 8 passageiros. Mais de 8 passageiros é categoria D. E categoria D não é para condutor de veículo de 2 ou 3 rodas. Erradas, portanto, as afirmações. 79. 60 km por hora é a velocidade de qual via? Máxima permitida em vias arteriais quando não houver sinalização indicadora de limite de velocidade. Gabarito da questão 79. Questão 80. As faixas de trânsito em linha tracejada e na cor amarela indicam para o condutor. Linha tracejada indica proibido ultrapassar? Proibido ultrapassar é linha contínua. Alternativa B, proibido retornar o duplo sentido único de circulação. Toda errada. Alternativa B. Alternativa C, permitido ultrapassar. Linha tracejada, permite ultrapassar. E alternativa D, proibido ultrapassar. Resposta errada, portanto, alternativa C, permitida a ultrapassagem, linha tracejada ou também chamada seccionada, permite ultrapassagem. Questão 81. É dever dos pedestres nas vias urbanas. O que é um dever dos pedestres nas vias urbanas aqui na questão 81? Andar nos bordos da pista à direita, andar pelas calçadas quando não houver, andar à esquerda da via, em fila única. Alternativa C, permanecer ou andar nas pistas de rolamento. Ou alternativa D, andar pelas calçadas quando não houver, andar pelos bordos da via. Qual a resposta para a questão 81? Resposta correta, alternativa D. É um dever do pedestre na via urbana. Se houver calçadas, andar pelas calçadas. Mas se não existir calçadas, andar pelos bordos da via. E na via urbana, a lei não traz de que lado que o pedestre deve andar. Por isso que a letra A está errada. A lei não diz que ele deve andar à direita da via, tampouco à esquerda da via. Nas vias urbanas não há essa regra. O pedestre pode andar de qualquer lado da via, na falta da calçada, na falta de um local apropriado para ele trafegar. A lei só diz que ele deve andar pelos bordos da pista. Diferente da via rural. Na via rural, quando não existir acostamento, aí a lei diz, a lei traz específico. O pedestre daí deve andar no sentido contrário ao dos veículos automotores e sempre em fila única, um atrás do outro. Muito cuidado, então, com esse tipo de pergunta na prova do Detran. Pode trazer confusão aí em alguma questão. Questão 82. Vias rurais não pavimentadas com velocidade máxima de 60 km por hora quando não sinalizadas. Estradas, vias perimetral, rodovias e via expressa. Qual você marcaria na prova do Detran? Se você marcou estradas, acertou a questão 82. 83. O condutor, para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá. Alternativa A, certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Já localizamos o gabarito. Até porque alternativa B diz buzinar e forçar a saída. Alternativa C, acender os faróis altos de seu veículo para chamar a atenção dos outros condutores.
E a alternativa D, aumentar bastante a sua velocidade. Respostas erradas, fáceis de eliminar na prova do Detran. Questão 84. O condutor habilitado na categoria B poderá conduzir entre as alternativas abaixo. Categoria B. Alternativa A. Veículo motorizado que possua mais de uma unidade tracionada. Se o veículo tem mais de uma unidade tracionada, obrigatoriamente esse condutor tem que ser habilitado na categoria E. Alternativa B. Veículo motorizado que exceda a 3.500 kg. Se o veículo excede 3.500 kg, o condutor tem que ser habilitado na categoria C. Alternativa C. Veículo motorizado que não exceda a 3.500 kg de peso bruto total. E alternativa D. Veículo motorizado que exceda a 8 lugares para passageiros. Se o veículo excede 8 lugares para passageiros, o condutor deve ser habilitado na categoria D. Portanto, gabarito correto da questão, alternativa C. Questão 85, 40 km por hora é a velocidade de qual via? Máxima permitida nas arteriais, quando não houver sinalização indicadora. Máxima permitida em vias de trânsito rápido. Máxima permitida em vias coletoras. Máxima permitida em vias locais, quando não houver sinalização indicadora. Qual sua resposta para a questão 85? 40 km por hora é a velocidade máxima de qual via? Se você respondeu máxima permitida nas vias coletoras, acertou a questão. Nas arteriais, a máxima é 60. Na trânsito rápido, a máxima é 80. E nas locais, a máxima é 30. 86. Os veículos quanto à espécie classificam-se em... Quais são as espécies dos veículos automotores, as finalidades de uso para os veículos? Resposta alternativa A. São espécies de veículos. Veículo para passageiros, para carga, veículo misto que transporta carga ou passageiros, veículo para competição, para tração, o especial e o de coleção. Essas são as espécies dos veículos. Alternativa A. 87. Podemos considerar como penalidade. Qual resposta aqui da questão é uma penalidade? Nós temos as penalidades e nós temos também as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Todas as medidas administrativas, elas começam com a letra R. A primeira palavra é com R. Então, se você guardar isso, se você memorizar isso, já te ajuda a responder esse tipo de questão na prova. Então, a retenção do veículo, a remoção do veículo, o recolhimento do certificado ou licenciamento anual são exemplos de medidas administrativas. Logo, sobra aqui para a gente a única penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir. Claro que você deve estudar as listas. O seu material de estudo tem lá a lista de penalidades. E tem também a lista de medidas administrativas. Mas esse macete te ajuda muito a resolver esse tipo de questão na sua prova do Detran. Questão 88. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando? Quando deixar de existir uma faixa especial a ele destinada é a resposta da questão 88. 89.
Os candidatos para habilitar-se nas categorias específicas deverão obedecer à seguinte gradação. Alternativa A. Categoria D. Ser habilitado no mínimo há 2 anos na categoria C. Na verdade, são 2 anos na categoria B. Ou 1 ano na categoria C. Então, a resposta aqui ficou errada, alternativa A. Categoria E. Ser habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B. Errado, isso é impossível. A pessoa não pode pular de carteira B lá para a carteira E. Isso não é possível. Ser habilitado no mínimo há 1 ano na categoria A. Errado também. Quem está na categoria A não precisa esperar 1 ano de categoria A para tirar a B. Isso não precisa. A pessoa pode tirar a categoria B direto, ou a categoria A direto, ou ambas. Não precisa desse tempo, não. Então, sobra a resposta D. Para o condutor se habilitar na categoria C, ele deve estar habilitado, no mínimo, há 1 ano na categoria B. 1 ano na categoria B, consegue tirar a carteira C. Questão 90. Cones, tambores, tapumes e elementos luminosos são: alternativa A, dispositivos de sinalização de alerta. Alternativa B, dispositivos de uso temporário. Alternativa C, dispositivos de proteção contínua. Alternativa D, dispositivos de canalização. Cones, tambores, tapumes e elementos luminosos. Percebe que não é um elemento da via, por exemplo, o cone. O cone é colocado na via e depois é retirado. Então, esses dispositivos recebem o nome de dispositivos de uso temporário. São usados temporariamente na via e depois são retirados. Não são fixos da via. Uso temporário. O condutor que tiver a sua carteira nacional de habilitação cassada, ele poderá se candidatar à reabilitação. Somente após quanto tempo? É uma pergunta muito frequente nas provas do Detran, essa pergunta aqui. Qual o prazo que o condutor que teve a carteira cassada, cancelada, terá que aguardar sem poder dirigir para depois se candidatar à reabilitação? 24 meses do efetivo cumprimento da pena, 18 meses, 12 meses ou 6 meses? Qual resposta você marcaria na sua prova teórica? Qual prazo esse condutor deverá aguardar após ter a habilitação cassada para poder se candidatar à reabilitação? Se você respondeu 24 meses, acertou a questão 91. 24 meses é o prazo que esse condutor deve aguardar para se candidatar à reabilitação e ainda refazendo todos os exames novamente, exames necessários à sua habilitação. Um condutor que teve a sua carteira de habilitação cassada, ele tem que refazer todos os exames novamente da habilitação. Exame de aptidão física e mental, exame psicológico, exame teórico e o exame de prática de direção veicular. Tudo novamente, para ele ter direito à sua habilitação. Muito obrigado por assistir a esse vídeo, bons estudos e até mais.